Olá, amigos do Top Saúde TV. O programa de hoje traz o especialista e otorrinolaringologista Dr. André Secom, com o tema perdas auditivas. Olá, amigos do Top Saúde TV. Hoje no programa nós temos o especialista e otorrinolaringologista, o Dr. André Secom, falando sobre os problemas da audição. Boa noite, Dr. André. Boa noite. É um prazer estar aqui no programa Top Saúde, principalmente podendo dar algumas explanações sobre as doenças do nariz, ouvido e garganta. O prazer é todo nosso de recebê-lo aqui. Doutor, quais são os tipos de perda de audição e as consequências? Bom, as perdas auditivas, elas geram uma série de consequências em diferentes idades, né? Sim. Assim como as causas também são diferentes em diferentes idades. Hoje em dia, com a tecnologia médica sempre avançando, nós conseguimos detectar as perdas auditivas desde o nascimento. Então, sempre é importante já a mãe, desde o nascimento do bebê, fazer um teste chamado teste da orelhinha, que ele é preconizado pelo Ministério da Saúde, Sim. onde se detecta já se tem uma perda auditiva já desde o bebê, onde já o médico pode intervir e tentar corrigir esse tipo de doença. Então, com a tecnologia de hoje, a gente já tem como fazer, então, essa detecção. Exato. Então, hoje em dia, nós temos como desenvolver a fala, né, a partir da audição. Então, por exemplo, nós aprendemos a falar ouvindo os adultos falando, como quando somos crianças, né? Então, se o bebê é detectado com perda de audição e não for diagnosticado essa perda, ele vai crescendo e tendo uma série de dificuldades no decorrer da sua vida, principalmente relacionadas à fala, que ele não consegue desenvolver a fala de maneira adequada. E nós temos maneiras diferentes de detectar esse tipo de perda nas diferentes idades, né? E quais seriam essas maneiras? Nós temos os exames que são chamados subjetivos, que são exames que independem da vontade do paciente. No caso, que depende da vontade do paciente, que é chamado de audiometria, que é um exame no qual o paciente responde de acordo conforme a audição. Ele vai ouvindo os sinais e ele vai respondendo para o profissional. Esse tipo de exame já pode ser feito em crianças, em recém-nascidos? Em recém-nascidos, como é um exame que depende da vontade da pessoa, nós optamos por exames chamados objetivos, que são exames que independem da vontade do paciente, que a gente não tem uma precisão na resposta do bebê e da criança pré-escolar também. Então nós temos alguns exames que são disponíveis hoje em dia que conseguem detectar a audição mesmo que a pessoa não esteja respondendo. Então a gente consegue saber se o bebê já ouve bem ou se as pessoas que têm alguma alteração num diagnóstico diferencial de doenças mentais também, nós conseguimos saber se a pessoa tem perda de audição ou não. E nos pacientes com mais idade, nós fazemos os exames audiométricos, são os mais comuns hoje em dia, né? E temos um exame que é chamado audiometria de tronco cerebral, que são um exame um pouco mais sofisticado da audição, que no adulto é feito também quando não se tem uma resposta precisa na audiometria. Certo. Doutor, a fala e a audição, elas andam juntas? Sim, elas têm uma relação direta, né? Assim como a gente havia conversado anteriormente, que a gente desenvolve a fala a partir da audição, né? A gente ouve os adultos falando e começa a desenvolver a nossa fala. Então, se a pessoa, num determinado momento da vida, ela tem uma perda de audição, ela tem um retraimento da fala, ela passa a ter dificuldade para explanar de maneira correta, trocando sílabas e tudo mais, principalmente nas crianças, né? Ou então, quando se é bebê, não tem o desenvolvimento da fala, que são os chamados surdo-mudos. Sim. Isso pode vir a acontecer com os idosos também? Pode, mas no idoso a manifestação ela é diferente. Normalmente nós temos uma perda de audição que ela é progressiva depois de 35 anos, a partir dessa idade. Todos nós temos um pouco de perda e isso gera um certo retraimento social. Então a pessoa idosa, nós começamos a detectar a perda de audição quando a pessoa tem a dificuldade de conversar com as pessoas e ela por se sentir envergonhada de ficar perguntando e pedindo para repetir, retraída, ela acaba se retraindo. Então, o que a gente vê muito assim, são pessoas de mais idade que não têm mais o hábito de conversar em família. Quando tem um grupo de amigos conversando, ela tem uma certa dificuldade de entender, então a pessoa evita esse tipo de ambiente. E aí começa a desenvolver uma certa depressão, né? Que são sintomas que
vêm consequentes da perda auditiva na idade adulta já. Sim. Então por isso mesmo que as pessoas que têm idosos em casa, é bom sempre estar analisando, né, cuidando se o idoso anda mais retraído, não anda, como que está, e se tiver realmente essa questão de retração, é bom que ele procure um especialista, né? Exato. A questão auditiva na idade mais avançada, né, nós chamamos de melhor idade, né? Sim. Ela é importante porque a perda de audição, ela impede a pessoa de conviver nos grupos, né? É bem complicado. Exato. Né? Então, mesmo dentro da família, se tem um certo preconceito com os familiares mais jovens, que muitas vezes não têm paciência de repetir. Então, já evita falar com a pessoa porque sabe que ela não está ouvindo direito. E isso gera esse retraimento. Então, quando se consegue reverter esse quadro, a pessoa procurando um médico, detectando o tipo de problema, muitas vezes são problemas simples de resolverem, como uma limpeza de ouvido, um acúmulo de cerume no ouvido, que já gera uma perda grande de audição. Nós conseguimos reverter e a pessoa passa a ter uma vida normal, conseguir aproveitar os melhores anos da vida. Assim, sim. Né? Doutor, é indicado que as pessoas façam essa limpeza do cerume? A indicação da limpeza do cerume, ela é realizada quando se tem a perda de audição realmente. Somente se tem a perda de audição. Exato. Nós sempre recomendamos para que não se use cotonete, não se use nada dentro do canal auditivo, pelo risco de empurrar a cera para dentro e trazer mais problema do que solução na realidade, né? Sim. Então, naturalmente, a cera vai sendo expelida para fora. A gente sempre recomenda que o paciente limpe na parte externa da orelha, onde aparece realmente, né? Esta seria a função certa de usar o cotonete? Exato. Só limpando externamente? A maneira mais segura seria só externamente. Muitas vezes a gente pede para a pessoa nem usar o cotonete dessa forma, porque muitas vezes a pessoa acaba se passando, né, tentando limpar dentro da orelha e acaba machucando o conduto auditivo. Certo. E isso vai gerando mais problema do que limpeza na realidade, né? E a questão do tratamento, assim, o tratamento sobre remédios, como que funciona isso? Porque existe uma diferença entre existem questões que tu podes resolver, né, problemas com o tratamento e outras com cirurgia. Em que casos se aplica isso? As perdas auditivas, o ouvido ele é dividido em 3 partes, né? Nós temos a parte externa da orelha, que ela é onde fica o cerume do ouvido, onde está vulnerável à água, ao ambiente também. Sim. Então essa parte, geralmente quando tem uma alteração dessa parte, ela é tratada clinicamente, né, com um médico otorrino. Ele detecta o problema através de um exame, que é a otoscopia, que faz parte do exame básico do otorrino. Certo. E já consegue reverter o quadro. Quando o problema é na parte de dentro da orelha, geralmente assim, tem uma ligação que liga o nariz no ouvido, então em crianças é muito comum a secreção nasal ir parar no ouvido e gerar perda de audição. Nesse tipo de situação, muitas vezes o tratamento é clínico também. E quando o paciente tem uma perda do nervo auditivo, que seriam as perdas mais definitivas e mais graves, existem opções de se usar próteses auditivas, né? Hoje em dia, a prótese auditiva, sempre é importante salientar que a gente sempre explica isso para o paciente, é como se fosse um óculos, né? Então a gente usa a prótese de acordo com o grau de perda que se tem. Então não adianta a gente pegar a prótese de outra pessoa para tentar usar, ou tentar usar uma prótese que foi comprada de maneira indiscriminada, assim, sem ter um cuidado de saber que tipo de problema está acontecendo, que aí a pessoa usa a prótese, mas não tem um ganho auditivo satisfatório. Certo. Então é aquele paciente que a gente comenta e ele, olha, eu tenho uma prótese, mas não consigo usar, está guardada na gaveta, eu tenho um aparelho já antes, mas não quero usar o aparelho de novo, porque eu sei que não funciona, né? Então nesse tipo de situação, a gente fazendo um exame de audição, a gente gera uma prótese de acordo com a perda da pessoa. Seria o equivalente a um óculos, né? Então nós temos um grau de perda do óculos e cada um tem um grau, cada um tem o seu óculos de acordo com o seu problema visual. Ok. Muito interessante essa questão, né? Essa questão da prótese é bem interessante porque hoje em dia cada vez se tem próteses menores e mais modernas, mais eficazes, né? Antigamente as próteses eram chamadas de analógicas, que são próteses que aumentam o volume de tudo que está em volta. Então seria como se fosse um microfone no ouvido da pessoa. Esse tipo de prótese ele gera um certo desconforto, porque o paciente ele tem um barulho de carro alto, ele tem um barulho de um assovio alto, ruído. Qualquer tipo de ruído fica um volume muito exagerado. E hoje em dia as próteses elas são na sua maior parte digitais. Certo. Então são próteses que a gente consegue selecionar o tom de voz, né, a frequência da voz, que aumente a voz, mas não traga desconforto para a pessoa. Então, outra preconização, sempre um pedido do paciente é que não apareça a prótese, né? Que existe um preconceito grande em a pessoa usar um aparelho, se sentir do molde, exatamente, se sentir, olha, tenho uma deficiência e tudo mais. Então, cada vez se tem próteses menores que são dentro do canal auditivo
E tem as próteses que também são implantáveis hoje em dia, que são feitas por uma cirurgia, né? Então o paciente passa por uma cirurgia para implantar um aparelho dentro do ouvido interno. Também é possível. Bom, pessoal, o papo está super agradável. Nós vamos para o segundo bloco. Já voltamos. Fiquem conosco. A Naturalis disponibiliza a você produtos de qualidade que deixarão o seu dia a dia mais saudável. Uma grande variedade de grãos, biscoitos integrais, farinhas, temperos, produtos orgânicos e chás. Oferecemos também uma variedade de produtos para auxiliar na redução de peso com saúde, como chá verde, chia, óleo de coco e chás solúveis. Agora, a Naturalis também conta com a linha de suplementos nutricionais, com uma grande variedade de produtos da marca Vitafor. Qualidade e eficácia em nutrição clínica e esportiva. Viva com mais saúde. Viva Naturalis. Atendimento humanizado, tecnologia avançada, serviços exclusivos e profissionais qualificados. São João Batista, o hospital que é referência em todo o sul do estado. Localizado em Criciúma, a instituição é muito procurada por pacientes de diversos municípios catarinenses e também de cidades do norte do Rio Grande do Sul. Há mais de 40 anos, quem procura excelência na saúde, procura o São João Batista. O hospital está em constante renovação para cumprir com o compromisso de prestar serviços com qualidade, humanidade e ética, priorizando a satisfação e a eficácia na recuperação dos pacientes. Investimento em tecnologia é a expressão de ordem no São João Batista. Todos os setores acompanham a evolução tecnológica por meio da aquisição de equipamentos, da capacitação profissional e da implantação de novos métodos. O tratamento dado aos pacientes segue princípios éticos e humanitários, garantindo o respeito à individualidade e à sua privacidade. As acomodações são climatizadas e possibilitam total conforto aos pacientes. Para o São João Batista, o bem-estar de seus clientes é fundamental. Por tudo isso, somos referência no sul do estado. Hospital São João Batista. Cuidamos de você. Olá pessoal, estamos de volta ao segundo bloco do programa Top Saúde. Aqui ao meu lado eu tenho o especialista, Dr. André Secom, ele que é otorrinolaringologista, tá? E nós estamos falando aqui um pouquinho sobre implantes. Doutor, voltando ali ao assunto dos implantes, então, a questão dos aparelhos, qual é o momento certo de fazer uma troca também do aparelho? Auditivo. Como as perdas de audição, geralmente elas são progressivas, né? Do decorrer da vida a pessoa vai tendo um aumento da perda. No momento que ela nota que aquele aparelho que ela está usando não está sendo mais suficiente, ela tem indicação de fazer uma nova avaliação auditiva para ver se aquele aparelho não tem que ser reprogramado ou substituído por um aparelho mais potente, que ela consiga ter uma audição satisfatória. Tu citaste ali que os aparelhos hoje eles têm uma tecnologia melhor e tal. O que difere, então, desses aparelhos mais antigos? Basicamente, assim, o que se tem de mais marcante, assim, de novidade, a questão de aparelho auditivo, é o tamanho, que cada vez são menores os aparelhos, né? E é a qualidade do som que é gerado por ele. Então, no caso, a frequência, seria exatamente, isso? Seria a amplificação do som. Então, como a gente conversou anteriormente, antigamente os aparelhos eles amplificavam todo tipo de som. Hoje em dia a gente consegue selecionar certas frequências para a pessoa ter um conforto melhor de conversar num ambiente mais aberto ou conversar em grupo, né, com a família. Então ela vai ter um conforto melhor no uso da prótese auditiva. Sim, então existe essa diferença. Por exemplo, existem pessoas não só da terceira idade, que usavam até aparelhos mais antigos, né? E os aparelhos, no caso, até apertavam muito. Então, automaticamente a pessoa sentia muita dor, às vezes coceira. Então, hoje com os aparelhos novos, tu tens essa diferença. Então, tu já também não sofreria com esses sintomas? Exato. Geralmente, quando se tem a indicação de um aparelho, o paciente já usa aparelho anteriormente,
o profissional, ou o otorrinolaringologista, ou o próprio fonoaudiólogo, que também faz o acompanhamento mais de perto na questão da prótese auditiva, tem condição de mudar. Hoje em dia tem materiais melhores, né, para se usar, que não machucam tanto o ouvido, não causam reação alérgica, né? E nos pacientes que não têm a condição, não têm a habilidade de usar um aparelho, quando tem alteração motora associada à perda de audição, tem essa opção de se usar um aparelho que ele chama implantado, né, que é dentro realmente do ouvido, feito por uma cirurgia. Certo. Então esse tipo de paciente ele tem indicações bem precisas, né? E ele tem um aparelho que é colocado por uma cirurgia e vai ser eterno. Então ele vai ficar com aquela prótese dentro do ouvido e ela gera uma amplificação sonora constante. Muito interessante. E em relação às dermatites, às alergias no ouvido também, isso é mais ocasionado em relação à estação, por exemplo, agora no verão, depois do verão, né, com o passar dessa estação que é muito quente e úmida, aparecem muitas alergias. Exato. Há muita procura assim de pacientes com esses problemas? Existem alguns problemas que a gente chama de sazonais, né, que são derivados em determinadas épocas do ano, né? Então, os problemas de verão do otorrino geralmente são relacionados à questão do banho excessivo, né? Então, quando se tem assim um banho de mar excessivo, banho de praia, banho de piscina, como acontece bastante nessa época do ano, se tem uma limpeza excessiva, exagerada do canal, principalmente se a pessoa associar o uso do cotonete, e isso desprotege a parte externa da orelha. Então, geram as coceiras, geram os eczemas, né? Que são aquelas descamações que ficam no ouvido. Muitas vezes elas geram uma coceira muito intensa, a pessoa acaba tendo que usar alguns instrumentos, muita gente coça com a chave, coça com grampo, né? E isso acaba cada vez machucando mais. Então, vai agredindo o canal porque ele é muito delicado, ele é muito sensível. Exatamente. A parte de dentro do canal auditivo, a pele é mais sensível do que a parte externa. Então, se a gente tirar aquela proteção que a cera cria e ficar causando uma irritação ali constante, a gente vai propiciar a formação de uma infecção. Sim. E essa infecção, de repente, poderia ser até uma otite? Exato. Chamadas otites externas, da parte de fora do canal auditivo. Então, ela também é ocasionada por esses sintomas. Exato. Pelo hábito, às vezes, excessivo de limpar o ouvido com cotonete de maneira exagerada, né? Ou a pessoa que tem o hábito de coçar com instrumentos. Muitas vezes a pessoa usa coisas que estão no seu dia a dia, chave do carro, coisas desse tipo, e acaba contaminando a orelha, né? Doutor, o que vem a ser a otite crônica? As otites crônicas, elas são infecções que geralmente a paciente adquire desde a infância, ou são pacientes que têm um problema adquirido a partir de 3 meses de infecção, nós chamamos já como crônica, né? Então, existem as otites que são otites médias, que estão na parte de dentro da orelha. Sim. E, geralmente o paciente tem uma supuração crônica do ouvido com um cheiro desagradável também, e elas são indolores na realidade, né? Então, isso que traz de problema é a perda auditiva progressiva. Então, muitas vezes o paciente tem uma supuração no ouvido, usa eventualmente algum remédio, algum antibiótico, ou pinga algum remédio que foi passado, muitas vezes sem até indicação de algum médico, né? Sim. E a pessoa vai levando a vida com aquela infecção e a audição vai cada vez caindo mais. Vai dificultando, no Exatamente. caso. Então, a principal função do ouvido, que seria a audição, realmente que é a mais afetada nesse tipo de situação. Certo. Então, muitas vezes o paciente, quando vai nos procurar, ele já tem um tempo longo de infecção, sem tratamento nenhum, e quando se vai tentar reverter o quadro da infecção, já não tem como recuperar a audição que era antes. Sim. Então, isso que é o mais importante. A gente sempre tem que preservar a função primordial do ouvido, que é a de ouvir, né? De conversar e ter a participação e o contato com a sociedade, poder participar das coisas, né? E nesse caso dessa otite crônica, então, ela é tratada com uma cirurgia? Exato. Então, tem muitas situações que a gente consegue reverter com tratamento clínico, né? Com medicamentos corretos, onde se faz um controle também. Geralmente o paciente ele tem um certo tratamento, assim, que ele faz o tratamento, depois ele tem um retorno para o médico reavaliar, para ver quanto que deu de resultado. Sim. E tem situações quando o osso do ouvido já está um pouco lesado, a gente tem 3 ossículos dentro do ouvido, que são os menores ossos do corpo, e eles sofrem com o pus ali, com a presença de secreção no ouvido. Então, se a pessoa deixa muito tempo essa secreção ali, esses ossos eles são destruídos na realidade, né? Então, a audição começa a cair, aí a pessoa passa a ter um zumbido, ter uma dificuldade de conversar. Então, muitas vezes ela só vai procurar quando já está nesse estágio de problema. Sim. E essa otite, ela acontece mais em crianças, adultos, idosos? Tem uma distinção, assim, de grupo? Na realidade, esse tipo de infecção crônica, ele indistingue a idade da pessoa, né? O paciente pode desenvolver uma infecção a partir da idade adulta.
que é uma coisa muito desagradável de acontecer. Sim. E principalmente nas crianças. Então, geralmente as crianças que estão com supurações de repetição no ouvido, a paciente que fala que, olha, o ouvido do meu filho está sempre saindo secreção, está sempre com um cheiro ruim, suja o travesseiro, suja a toalha. Então, esse tipo de paciente ele tem que procurar um médico para poder tratar e já reverter o problema, para não gerar perda de audição em idade adulta. E o sangramento do ouvido? É comum, assim, mais nas crianças? Por exemplo, há casos onde tem crianças que acordam com o sangue, assim, no travesseiro, né? Isso se dá por quê? Esse tipo de situação da criança, por exemplo, tá bem e acordar no outro dia com sangramento, geralmente ele é uma consequência de uma infecção. Uma infecção. O sangramento, ele sempre nos dá um alerta na questão do ouvido, porque o sangramento auditivo, ele pode ser tanto infecções de maneira relativamente simples de serem tratados, como problemas mais graves, né? Um paciente de idade mais avançada, um sangramento ele sempre tem que ser pesquisado, porque pode ser uma alteração até de um tumor mesmo, um câncer, uma alteração mais grave, né? Sim. E também a gente sempre avalia os pacientes com sangramento num problema quando tem um trauma, um acidente, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que sofreu um acidente automobilístico ou teve uma queda com trauma crânioencefálico, por exemplo, bateu a cabeça no chão, se ela tiver um sangramento auditivo, chamado de otorragia, né? Sim. É um sinal de gravidade, e isso é acompanhado junto para a preservação da audição, na realidade. Então, se acontecer algum caso aí com o pessoal de casa, é importante vir buscar um médico, um especialista para vir a tratar disso, né? Porque existem sérios riscos se não houver um tratamento correto, né, nesse caso. A questão auditiva, ela sempre nós temos os sentidos todos, né? E a audição ela é um sentido muito importante, assim como todos os outros, né? Mas nós sempre falamos que a pessoa que está sem audição, ela não interage com o mundo, ela tem uma dificuldade grande, né? Então, é aquela pessoa que está sempre meditando, né? Ela está sempre naquele silêncio, naquele mundo de silêncio. Dela, E isso gera um sintoma grande, depressivo, de ansiedade também, né? Então, todo paciente que tem uma perda de audição já avançada, nós temos que ter o acompanhamento junto dessa questão de comportamental, né? Justamente pela importância que a audição tem na nossa vida. É verdade. Doutor, foi um prazer tê-lo aqui no programa Top Saúde. Espero revê-lo em breve. Na próxima vez gostaríamos de abordar também sobre outros casos, né? Dos quais você é especialista. E nós só temos a agradecer aqui a sua presença, certo? Eu que agradeço o convite de ter vindo aqui hoje e sempre estou à disposição de alguma explicação sobre os nossos tratamentos, né? Lembrando assim que o otorrinolaringologista ele é uma especialidade médica que trata dessas áreas, que são 3 áreas que são interligadas, que é o ouvido, nariz e garganta. Um conjunto dependente um do outro, exatamente, né? Todos estão interligados na realidade. Doutor, então para quem quer te visitar, né, tu poderia estar passando o teu endereço ou o endereço eletrônico, a sua clínica, o seu telefone de contato? Eu tenho um consultório aqui em Araranguá, eu atendo em Araranguá todos os dias. O endereço fica na Avenida Caetano Lumertz, em frente ao GEAS do centro, no centro executivo, na sala 309. E o telefone de contato é 3524-3218. 3524-3218. 3218. Muito obrigado. Nós nos despedimos hoje do programa Top Saúde e nos vemos semana que vem. Olá amigos Top Saúde, hoje eu vou explicar para vocês sobre o grão de chia. Esse grãozinho que mede menos de 1 milímetro, originário do México e vem fazendo história. Maias e incas, nas civilizações antigas, já consumiam pela força e resistência que ele causa ao organismo. No nosso organismo, ele vai proporcionar saciedade, pois ele forma um gel no estômago e vai diminuir o tempo de esvaziamento gástrico. Com isso, as pessoas vão demorar mais para sentir fome. Por isso que o aconselhamento é consumir a chia 30 minutos antes das refeições, do almoço, do jantar e após o café da manhã para regular o intestino. Ela também desintoxica porque as fibras conseguem eliminar, através do intestino, toxinas que nós acumulamos com falta de hábitos alimentares corretos ou a poluição diária. E também ela vai modular a célula de gordura com o ômega 3, que ela é rica em ômega 3, mais que a linhaça. Então o ômega 3 ele diminui a nossa célula de gordura. Você encontra a chia em 3 versões: em grão, em farinha ou em óleo. E também você pode fazer o gel de chia na sua casa. É um copo de água e uma colher de sopa de chia. Você vai misturar a chia na água e vai esperar uns 10 minutinhos e vai formar um gel em volta do grão. É muito interessante. Esse é mais um Top Saúde. Muito obrigada. Até mais.